O ar está pesado de medo e desespero. Você não tem mais identidade, apenas um número tatuado na sua pele. Fome, humilhação, falta de higiene, frio e nada de dignidade. O cheiro de morte está em toda parte e você não sabe se verá o amanhã. Bom dia, soldados da madrugada. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Incríveis. Hoje eu trago para vocês 2 histórias de fé que atravessaram os tempos e que nos ensinam que quando a fé é ativa, ela abre portas onde a força humana jamais seria capaz de avançar. Imagine-se transportado para um dos períodos mais sombrios da história, um campo de concentração nazista. O frio cortante, o medo e a desumanidade reinavam. Corrie ten Boom é o nome da mulher que nós vamos falar hoje. Uma mulher de fé inabalável que vivia esse inferno na terra e cujo crime que ela havia cometido foi esconder judeus, foi amar o seu semelhante a ponto de arriscar sua vida para salvar a vida do próximo, do seu semelhante. Em meio a tanta crueldade, Corrie passou por momentos de profunda humilhação. Ela relata em um de seus livros um episódio marcante, que durante uma sessão de banho coletivo ela foi obrigada a despir-se completamente diante dos guardas. Imagina o constrangimento e a sensação de vulnerabilidade extrema. Corrie relata: "Não, Senhor. Por favor, Senhor, eu não vou suportar tanta vergonha, eu não vou suportar esse desafio." Porém, nesse instante, foi quando o Espírito Santo soprou em seu ouvido, e dentro dela algo despertou. Corrie se lembrou de Jesus, o Filho de Deus, que suportou a humilhação máxima ao ser exposto completamente nu naquela cruz. A imagem de Jesus que a gente vê nas igrejas, ou representada em fotos, em imagens que tentam trazer alguma semelhança àquilo que aconteceu, não é real. Jesus não tinha aquela fraldinha tampando as suas vergonhas. Foi completamente nu que o meu Salvador e o seu Salvador se entregou em completa vergonha. E ela decidiu, ao lembrar-se desse episódio, naquele momento ela decidiu que sua dignidade não estaria condicionada à aprovação dos homens ao seu redor, mas sim àquilo que Cristo havia demonstrado. Mesmo diante das condições mais desumanas, Corrie não permitiu que o ódio ou o desespero dominassem seu coração. Junto com sua irmã Betsy, que também estava presa, ela iniciou cultos secretos no barracão das prisioneiras, onde com uma Bíblia escondida e corações ardentes compartilhavam a palavra de Deus. Betsy, com sua fé serena, até comentou com um sorriso que os piolhos que infestavam o local eram de alguma forma uma proteção divina, pois impediam os guardas de invadir aquele santuário improvisado. Infelizmente, a guerra levou Betsy, mas antes de partir, ela disse uma frase que pode ecoar no meu e no seu coração ainda hoje. Não há lugar tão escuro que o amor de Deus não possa alcançar. E como a própria providência divina estivesse escrevendo a história, Corrie foi libertada por um erro administrativo. Poucos dias depois, ela descobriu que todas as mulheres que estavam no seu barracão haviam sido executadas. Em meio a tanta perda, sua fé permaneceu firme e ela se tornou uma mensageira do perdão, do amor e da esperança, espalhando a mensagem de que a fé ativa é capaz de transformar até os momentos mais desesperadores em esperança. 2 anos depois da sua libertação, Corrie se encontrou com um daqueles soldados que havia sido o seu algoz dentro da prisão, dentro do campo de concentração. E ela orou e clamou a Deus porque ela não conseguia perdoá-lo, mas Deus deu a ela a força suficiente para procurar aquele soldado. E segurando nas suas mãos, ela relata em um dos seus livros que naquele momento ela conseguiu compreender o amor de Deus por ela,
pela sua indignidade, e ela conseguiu liberar perdão para aquele soldado. Agora vamos voltar no tempo, milhares de anos atrás, para a história de outra mulher, cuja fé mudou o curso da história de Israel. Ana era uma mulher profundamente sofrida. Sua história está relatada no primeiro capítulo do livro de 1 Samuel. E, sem sombra de dúvidas, é uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. Eu anotei aqui no meu caderninho o que eu mais gosto na história de Ana. Por que eu gosto tanto dessa personagem? Primeiro, porque ela era uma mulher amada. No verso 5, diz: a Ana, porém, Eucana dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ana esperava que as coisas se resolveriam de forma sozinha. Ana tinha na sua mente a imaginação de que aquela situação difícil poderia se resolver de forma automática, mas isso não aconteceu com ela. Ana não havia plantado aquela situação, assim como Corrie ten Boom, a nossa personagem de hoje, não plantou também a situação de estar presa em um campo de concentração. Porém, nós podemos aprender com Ana, porque ela não falou mal da sua rival, ela não tentou explicar seus sentimentos a quem não podia ajudá-la, ela não pediu nada para si mesma, ela não foi invejosa, ela liberou o perdão para poder seguir adiante na vida. Em vez de ceder à amargura, Ana encontrou um refúgio no altar de Deus. Num ato de coragem e total entrega, ela subiu ao templo e, em meio a lágrimas que pareciam não ter fim, derramou seu coração diante do Senhor. Os que haviam, inclusive, o sacerdote Eli, inicialmente a confundiram com alguém embriagado. No entanto, Ana explicou que não era o álcool, mas a intensa angústia e oração que a consumiam. Em sua oração, Ana fez um voto. Se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Altíssimo por toda a vida. Ou seja, ela devolveria a Deus aquilo que ela estava pedindo. E assim, em um momento em que muitos viam apenas a impossibilidade, a fé de Ana abriu uma porta milagrosa. Deus ouviu seu clamor. E no tempo que só ele sabia marcar, Ana concebeu e deu à luz a Samuel. Samuel cresceu para se tornar um dos maiores profetas de Israel, guiando o povo com sabedoria que lhe fora concedida desde o ventre materno. Duas mulheres, separadas por milênios, contextos totalmente distintos, mas unidas por um mesmo princípio, a fé. Corrie, em um dos ambientes mais desumanos já registrados, encontrou força na lembrança de Jesus e assim resistiu à vergonha e ao desespero, permitindo que a luz divina penetrasse a escuridão. Ana, rejeitada e humilhada por não cumprir os padrões da sua época, confiou seu coração ao Senhor e, através de sua oração fervorosa, experimentou um milagre que mudaria o destino de uma nação. Agora pense por um instante, qual porta você precisa que se abra hoje? Talvez seja a superação de um obstáculo profissional ou pessoal, talvez seja a cura de um coração machucado, ou até mesmo a coragem para perdoar alguém que te feriu. A mensagem de Corrie e de Ana nos desafia a não buscarmos solução apenas em nossa própria força, mas a cultivar uma fé ativa, aquela que se manifesta em ação mesmo quando tudo parece perdido. Imagine-se diante de um muro aparentemente intransponível. Sua própria força pode até mover uma pedrinha, mas é a fé, a confiança em um poder maior que transforma esse muro em uma porta aberta para novos horizontes. Que essa mensagem inspire cada um de vocês, a confiar e a agir com esperança e a se render à graça de Deus, sabendo que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que nunca se apaga. Seja qual for a porta que você precisa abrir,
seja o perdão, a cura, a renovação ou a superação de desafios. Permita que a fé transforme sua vida, abrindo caminhos onde antes só havia barreiras. No próximo episódio, nós vamos iniciar um novo roteiro, uma nova sequência de áudios. E se você escutou esse áudio até aqui, eu quero que você me mande ou comente aqui no Spotify a palavra "A Porta".